Erramos uma página semana passada, Ailton, Regina, e agora começamos com outro tema, não é? Capítulo 16, então, É. para terminarmos, né? Encerramos a página difícil, agora vamos para uma mais Não fácil. é que seja muito fácil, a que vem também não, sabe? Não? Mas vamos. Então, a partir do versículo 21. 21. A partir dessa época, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que fosse a Jerusalém e sofresse muito por parte dos anciãos, dos chefes dos sacerdotes e dos escribas. Bom, pode parar por aí. 3 grupos parece que vão tomar parte na paixão. Quais são eles? Os anciãos era a aristocracia leiga, que formava uma parte do sinédrio. Além da aristocracia leiga, anciãos, havia os chefes dos sacerdotes, o alto clero e os escribas. E os escribas, provavelmente os saduceus. Os fariseus não estão implicados na paixão. Interessante. Nenhum fariseu foi implicado na paixão de Jesus. Pelo contrário, houve um fariseu que foi prestar um serviço fúnebre a Jesus. Quem? Nicodemos. Nicodemos, né? Um fariseu simpático nos evangelhos. Nenhum fariseu tomou parte. Agora, o problema que se põe, páginas difíceis da Bíblia, não é? É que estas predições são 3. Nós estamos na primeira. Logo depois virá a segunda e a terceira. Alguns exegetas chamam estas predições de predições ex evento. Profecias ex evento. Profecias a partir do acontecimento. Em outras palavras, vamos de encontro ao telespectador. Jesus tinha que consciência da sua paixão. Jesus previa, como num cinema, num filme, tudo o que iria acontecer com ele? Não. É. Até uns 100 anos atrás, sim, é? Se entendia dessa forma. Se entendia dessa maneira, aí previa tudo, sabia tudo. Não. Hoje nós não afirmamos uma coisa dessa. Agora, esse é um extremo. Qual é o outro extremo? Jesus não sabia nada. Aí também não. Como é que Jesus, humanamente, porque aqui eu não tenho que levar em conta a ciência do verbo de Deus. Eu tenho que levar em conta a ciência do homem, Jesus, na natureza humana. Como é que Jesus podia prever humanamente a sua tragédia? Através da sua profecia? Não. Ele podia prever, em primeiro lugar, se colocando numa posição contrária a estes aqui. Tá certo. Ele sabia que era um confronto. Confronto progressivo. É? Um confronto que levava a alguma coisa de trágico. Não é? Que mais? Jesus sabia como terminou João Batista. Por muito menos. Decapitado. Como terminou ou como ia terminar? Não, como terminou. Como terminou. João Batista foi decapitado quando Jesus começou o ministério. Quer dizer, Jesus sabia exatamente o que tinha acontecido com João Batista. O que mais que Jesus podia prever? Humanamente falando, que se ele caísse nas mãos dos romanos, estava morto. Talvez o castigo ou a execução pudesse ser uma crucifixão. Por quê? Porque Jesus não foi o único a ser crucificado. Houve muita gente crucificada antes de Jesus e depois de Jesus mais ainda. A crucifixão, mas isso vamos falar depois, né? A crucifixão foi um suplício cruel que foi criado na Grécia, no Pireu, perto de Atenas. Lá, no século VIII a.C., parece que existem, na arqueologia se vê, os primeiros crucificados. Depois isto passou para os fenícios,
passou aos cartaginenses, e dos cartaginenses nas guerras púnicas contra Roma, passou para Roma também. A pena de morte através de crucifixão. Que era muito doloroso, né? No século, na primeira metade do século I, na primeira metade, eu devo me corrigir aqui um pouquinho, até os anos 45 do século I, nós só temos na Judéia com ciência da crucifixão de Jesus e dos dois que foram crucificados com ele. Não temos mais nenhuma certeza de crucifixões na Judéia. Até o ano 45. Depois de 45, e sobretudo durante a revolta contra Roma, aí as crucifixões se multiplicaram e eram centenas os crucificados. Mas isso já no final do século, na segunda metade do século I. Agora, Jesus humanamente podia prever isto. O texto, porém, fala mais, não é? Então, leia mais uma vez o texto. Eu posso fazer uma pergunta? Pode. O Sinédrio, por exemplo, ele ficava em Jerusalém, é isso? Certo. Jesus vivia em Nazaré. Não, depois que ele começou a vida pública, ele se deslocava entre a Galileia e a Judéia. Tudo bem, mas na época em que ele morava, quando ele era jovem mesmo, que ele morava em Nazaré, ele se vinculava a quem em Nazaré? Tinha especialmente alguém ou não? Tinha, claro que tinha. Nazaré está situada na Baixa Galileia e o tetrarca da Galileia, naquele tempo, era o filho do velho Herodes, chamado Herodes Antipas, que é da Paixão, que era um títere romano, era rei, nem isso não era. Ele insistiu com o imperador e com o Senado romano que lhe concedessem o título de rei. Nem isso não conseguiu. Ele conseguiu, o máximo que ele conseguiu foi ser chamado tetrarca. Mas o povo simples o chamava de rei, o rei Herodes. Mas esse aqui era um rei subalterno, era um rei vassalo. Então, nas necessidades religiosas, ele se vinculava diretamente a Herodes Antipas ou tinha alguém? Não, Herodes Antipas não era uma autoridade religiosa, era uma autoridade colocada ali pelos romanos. Digamos, uma autoridade militar, civil e militar. Religiosamente, por ser judeu, Jesus se vinculava ao Sinédrio. Agora, outra questão, mas isto aqui é questão muito espinhosa, até onde ia a jurisdição do Sinédrio? Até onde ela se estendia? Só a Judéia, ia a Galileia ou além? O caso se põe, sobretudo, com relação a Paulo. Nos Atos dos Apóstolos, Lucas escreve que Paulo, não contente em perseguir cristãos em Jerusalém, recebeu carta dos chefes dos sacerdotes, do sumo sacerdote, para aprisionar e trazer presos de Damasco, na Síria, gente que professasse o cristianismo. E isto causa um problema histórico terrível. Em primeiro lugar, até onde ia a jurisdição do Sinédrio? Até Damasco? Era uma jurisdição sobre todos os judeus que estivessem no mundo inteiro? A Pérsia, toda aquela região. Todos? Até em Roma? Claro que não. Segundo, os romanos permitiriam que Saulo aprisionasse homens e mulheres só por serem cristãos e os trouxesse de Damasco a Roma? De Damasco a Jerusalém? Terceiro, Paulo poderia fazer isto aqui sozinho? Ou ele precisaria de uma escolta? Mas ele tinha uma escolta, não era? O texto não fala nada disso. Então, cria muitos problemas, mas esses problemas não estão aqui em Mateus, estão nos Atos. A resposta, claro, se pode responder a tudo isso aí, não é? Mas para verem, Jesus, enquanto judeu,
Ele estava subordinado ao Sinédrio. Era essa. Enquanto ser humano, dada a situação em que ele se encontrava, ele estava sob domínio de César, né? E a autoridade máxima do Sinédrio era o Antipas. Eram os 70. Era Os anciãos... Não. O Sinédrio era de Jerusalém, eram 70 membros. Os anciãos, a aristocracia leiga, o alto clero e alguns saduceus. E todos eles capitaneados pelo sumo sacerdote. Agora, é claro que o sumo sacerdote também tinha as asas cortadas pelos romanos. Por exemplo, vocês não sabem, mas os romanos não deixavam o sumo sacerdote se paramentar sempre que quisesse. Cada vez que o sumo sacerdote tinha que se paramentar, ele tinha que pedir licença aos romanos, e eram os romanos que guardavam os paramentos. Porque temos que fazer um intervalo e voltamos. E qual foi o suspense? Por quê? Porque o quê? Porque os romanos retinham. As vestimentas, os paramentos do sumo sacerdote. Porque o sumo sacerdote paramentado era o protótipo da resistência contra Roma. Os judeus detestavam, odiavam os romanos. E quando viam o sumo sacerdote paramentado, bem, todo o nacionalismo deles aflorava. Vinha a pele. E os romanos que sabiam dessas coisas trancavam e custodiavam, guardavam as vestes do sumo sacerdote. Só com ordem ele podia se paramentar, porque ele, paramentado, representava o máximo da nação. E a nação se via nele e contra os romanos. Que submissão, hein? Certo? Pois é. Que sujeição. Agora, nós voltamos aqui. Jesus humanamente podia prever o desastre a que ia encontro. Agora, é claro que estas predições, aqui está a primeira, depois virá a segunda e a terceira, são muito detalhadas. Será entregue, será flagelado, será crucificado. Bem, aí nós devemos ser mais cautos. É possível que elas tenham sido recheadas, essas predições, depois dos acontecimentos. Jesus terá previsto de uma maneira mais ampla, mais genérica, mas como os evangelhos foram escritos depois, eles já receberam as predições, vamos chamá-las assim, já receberam o colorido dos acontecimentos como se deram. Dá para entender? Não. Portanto, nós não precisamos nem ir para um extremo, nem para o outro. Sabia tudo ou não sabia nada? Não. Ele alguma coisa sabia. De resto, e esta é outra pergunta mais delicada, Jesus sabia que ele ia morrer pelos pecados dos seres humanos? Só se o Pai tivesse revelado. Uma pergunta. Bem, aqui também eu tenho que dar uma resposta clara e ao mesmo tempo relativa. Jesus conhecia certos textos, que conhecia o Antigo Testamento. E conhecendo o Antigo Testamento, ele devia conhecer o segundo Isaías. E conhecendo o segundo Isaías, ele devia conhecer o famoso quarto poema do segundo Isaías, que fala de uma ovelha que é conduzida ao matadouro, que não abre a boca, que os pecados de todos caíram sobre ele. Será que nunca Jesus leu esse texto? Certamente tinha lido, né? Se Jesus leu isto, ele podia se aplicar. Não se esqueça o telespectador que, pouco antes de morrer, ele tomou um cálice com vinho e disse:
este é o sangue da aliança, que será derramado por vós e por todos, realizando uma nova aliança com Deus, perdoando os pecados. E mais uma vez, uma alusão a Jeremias. Portanto, Jesus tinha uma consciência, sim, de que a sua morte seria uma morte vicária. O que significa isto? Uma morte em favor de. Tinha esta consciência. Agora, é preciso que Jesus aplique, já que a morte foi vicária em favor de muitos e todos, é preciso que ele aplique isto aqui a todos. Como é que ele aplica a uma pessoa que nasceu 2000 anos depois, como nós? No batismo e na Eucaristia. Profundíssimo. Está claro? Isso é claríssimo, né? Sim, sem dúvida. Aí ele aplica a mim o que estava contido ali, genericamente, por vós e por todos. Agora chegou a minha vez de receber os frutos desta paixão. Posso dar um exemplo? Um exemplo analógico, e muito imperfeito. Aqui, está claro, né? Temos aqui esses holofotes todos aqui. De onde vem esta eletricidade? Um gerador externo. Onde é que começou tudo isso aqui? Onde é que começa Na essa? água. Hã? Na água. Começa onde? Não, começa em Itaipu, não é? Na água. E Itaipu também, né? Acho que toda a energia aqui de São Paulo vem de Itaipu. Não vem de Itaipu? Ou estou enganado? Eu não sei se toda. Bom, vamos dizer que toda. Eu acho que é toda. Para São Paulo, eu acho que é toda, que vem de Itaipu. De qualquer maneira, Itaipu está longe de São Paulo, não está? Uns 1000 quilômetros aí longe de São Paulo. Tudo bem. Como é que uma pessoa aqui em São Paulo pode se conectar e receber esta energia gerada lá em Itaipu? É só buscar uma tomada aqui. Como é que alguém pode se conectar com aquela energia imensa que foi gerada no Calvário, seguido de ressurreição? Se conecte com qualquer pia batismal. Os terminais são as pias batismais. Certo? A pessoa recebe ali uma participação íntima na paixão, morte e ressurreição de Cristo. Um exemplo muito prático esse, hein? Muito bom. Eu sempre dou este exemplo aqui. Não é? Quer dizer, o Calvário gerou uma energia infinita. Agora é preciso que cada um, dentro da sua história, se conecte com o Calvário. Ele não precisa ir a Jerusalém para se conectar com o Calvário glorioso. Basta que ele se conecte com a pia batismal da sua paróquia, do seu país e com as Eucaristias que são celebradas. Aí, ele tem direto contato com o mistério pascal que o transforma realmente. Tá certo? Mas tudo isso é por causa das predições aí de Jesus. Quer continuar a leitura, por favor? Você parou aí? Não. Sofresse muito por parte dos anciãos, dos chefes dos sacerdotes e dos escribas, e que fosse morto e ressurgisse ao terceiro dia. Esse que ressurgisse ao terceiro dia provém depois. Provém depois. Outra vez a pergunta. Jesus sabia que morrendo daria 72 horas ia ressuscitar? Ué, ele não falou? Você derruba esse templo e eu reconstruirei em 3 dias? Coisa mais delicada, ele sabia. Foi escrito depois também. Né? Foi escrito depois, ele sabia. Ele sabia? É a pergunta. Mais uma vez, é preciso ser cauto e ao mesmo tempo sério, porque nós estamos tocando aqui questões delicadas e não podemos tocar nessas questões de maneira superficial, né? Pior ainda, irresponsável. Qual foi a pergunta que eu coloquei?
Ele sabia que Ele sabia que ia ressuscitar no terceiro dia. Jesus sabia, tinha consciência que a sua causa era a causa de Deus, e ele se entregava plenamente nas mãos de Deus, consciente e sabedor de que Deus lhe faria justiça. Ponto final. A justiça foi feita com a ressurreição. Então, lá no Antigo Testamento não tinha nada que desse essa ideia para ele? Não, de ressurreição ao terceiro dia após a morte, e sobretudo. Tem. Ressuscitamentos tem, mas acontece que Jesus não ressuscitou como Elias lá, ressuscitou um jovem. De jeito nenhum. Ressuscitar para trás é ressuscitar para frente. Ressuscitar para trás é um ressuscitamento, voltar a uma vida mortal. Mas Deus realizou com Jesus um ato escatológico. Mas não existia nenhuma profecia que desse a entender? Sim, tem, mas não claramente, assim que Deus o que fez com a morte, com Cristo morto, o tomou e o jogou para o ponto final da história. Realizou um ato escatológico do maior alcance possível com Jesus. Mas Jesus se entregou nas mãos do Pai. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Também é uma resposta nuanceada, não é? Mas também, eu não falaria jamais o que uma vez ouvi de um padre, que Jesus foi para a cruz xingando, amaldiçoando, gritando. Que isso? Pois é, um professor de teologia. Foi assim que Jesus... Eu disse, isso aqui não é o evangelho, mas isso aqui é o anti-evangelho. Não, de jeito... E onde que ele buscou isso aí? Que fantasia é essa? Aonde que ele buscou essa coisa toda? Dando uma aula ainda? Dando uma aula para teólogos. Que isso? Pois é, que Jesus foi para a cruz amaldiçoando todo mundo. Não, de jeito nenhum. De forma nenhuma. Onde que ele busca isto? Para ser científico. Começo por aí. Não tem justificativa científica nenhuma. Nosso programa está encerrado. Voltamos a próxima semana. Muito obrigado.